Boa noite, pessoal. Gente, se vocês puderem me dar um toque aqui sobre se está tudo bem, vocês estão ouvindo minha voz, para que eu possa registrar aqui as configurações, porque a internet ela tá um pouco ruim aqui onde eu estou. Dá um joinha aí, dá um ok se vocês estão ouvindo minha voz. Beleza, valeu, Gabriel. Grande Evaldo, boa noite. Lucas, contador, Ingrid, nossa bacharela lá do escritório, Cristiano Nunes, Lucilea Português, cliente nossa, Amanda Thaís, Paula Corrêa Xavier. Pronto, gente, boa noite. Eu vou demorar mais um pouquinho aqui para que a gente possa dar início aqui à nossa live sobre concurso público, nomeação de concurso, de classificado nos concursos públicos, né? Na verdade, essa live ela é uma continuidade da outra que se restou realizada há um mês, dois atrás, porque muita gente me pediu para que a gente fizesse essa live em continuidade da outra, né? Porque ficou realmente o tempo não restou muito frutífero e o pessoal ficou com muitas dúvidas e outros perderam, né, a live. Então me pediu para que a gente pudesse refazer essa live para que houvesse oportunidade dos outros aí então participar. Boa noite, Claudemilson Novaes, Lucas Campos, Clécio Ferreira, Alisson Cavalcante, tudo bom, Alisson? Cliente lá do escritório, Clécio também. Grande Leonardo de Moraes, grande causídico aqui do nosso estado de Alagoas, nosso grande advogado amigo, secretário-geral da OAB, AL. Meu grande abraço, Leonardo. É isso aí, gente. Então, a gente já está com um certo número razoável de participantes. Eu vou querer passar alguns detalhes aqui para vocês. Vejam bem, como eu andei falando já anteriormente, essa live é como se fosse uma continuidade de uma outra que já fizemos há um mês, dois atrás. Né? Que essa live é sobre o debate de concursos públicos, classificados em concursos públicos, né? Os aprovados. Existem muitas dúvidas que se restou pendentes na outra live e o pessoal me procurou muito para que a gente pudesse fazer essa programação hoje com vocês. Não hoje, mas dias atrás, mas eu acabei aí me demandando de muita coisa e não achei oportuno fazer mais antes por conta dos compromissos. Mas hoje vamos ver se a gente consegue aqui, diante do número enorme de pessoas que me procuraram para fazer, a gente tira a dúvida de vocês todos. Na medida que vocês forem tendo as suas dúvidas, vocês vão colocando por aqui, que aí a gente vai lendo, para que a gente possa esclarecer aí as dúvidas que vocês tiverem em mente, certo? LC 173/2020 e as vacâncias. Na outra live eu falei sobre essa PR, né? Viu, PR? Boa noite. Eu falei sobre essa lei complementar. Essa lei complementar 173 de 2020 é uma lei que foi editada pelo governo federal e teve algumas limitações, várias limitações, com relação aos concursos públicos, não só direcionado aos concursos públicos, mas a tantas outras matérias, né, afetadas por ela. Então essa lei 173, ela limitou impôs, na verdade, algumas restrições aos concursos públicos, né, determinando que os concursos públicos fossem suspensos, né, e esses concursos sendo suspensos, por que haveriam de ser suspensos? Na verdade, o prazo de validade ser suspenso. Na verdade, serem suspensas as nomeações. Na verdade, serem suspensas as contratações. Exatamente porque nesse momento de pandemia está existindo aí orçamentos deficitários, né? Prejuízos para as administrações públicas. Esse é o motivo dessa lei complementar. Evitar despesas, né? Então, com isso, viu-se nessa lei que essas limitações de despesas afetam as nomeações dos classificados em concurso público. E como afeta? Não é?
Agora, existia uma discussão muito grande sobre ela, sobre essa lei, na medida em que se ela seria afetada, se o alcance dela iria para os estados e municípios, né? Porque muitos dos juristas, muitos dos doutrinadores discutiram que, como existe a independência entre os poderes, a independência, a autonomia dos entes federativos, que é a União, o Estado e os municípios, então cada estado e cada município deveria legislar, né? Criar suas leis para exatamente dispor sobre seus concursos. Não podia o governo federal, a União, ela intervir dessa forma, tá? Então, cada município, cada estado, cada ente federativo, sobre os seus concursos, se quiser acompanhar as diretrizes dessa lei, terá que realmente editar também a sua legislação municipal e estadual, respectivamente, para poder seguir os parâmetros dessa Lei Complementar Federal 173. Nomeações em concurso homologados, considerando os cargos em áreas essenciais, como ficam os aprovados? Mariana Correia. Nomeações em concursos homologados, considerando os cargos em áreas essenciais, como ficam os aprovados? Na verdade, essa questão de homologação do concurso, nesse momento de pandemia, em nada obsta, né? O momento de pandemia ele não impede a homologação de concurso de forma alguma. Na verdade, é um ato vinculado, né, a sua homologação quando não existem pendências, onde a administração pública não há pendências de recursos administrativos, onde não há pendências de recursos de medidas judiciais, né, onde não há pendências de impugnações, né, do edital ou do resultado que não é permanente, que ele é provisório, aquele preliminar, aquele resultado preliminar do concurso. Então, quando há essas pendências sobre isso, realmente o concurso não pode ser homologado, mas quando não houver nenhuma, tem que ser homologado. Isso é obrigação da administração pública em homologar o concurso. A partir da homologação do certame é que começa a administração a se preparar para a convocação dos candidatos, nomeação e posse dos aprovados no concurso público. Então, a homologação, nesse momento, ela de pandemia, de excepcionalidade, de calamidade pública, em nada obsta esse ato de homologação. Agora, o que não pode acontecer é a gente estar vendo uma certa demora após a homologação nas nomeações, nas convocações para nomeação e posse, não é? Onde a gente vê diversos cargos vagos, não é? Aquele buraco que está na administração pública, onde servidores aposentados e se aposentaram ou faleceram, não é? Então, deixa aquela vaga para que o classificado do concurso entre. E existe também aqueles inúmeros contratados, né, que a gente cita muito esse tipo de exemplo, esse tipo de situação, onde homologou-se o concurso, mantendo-se aqueles contratados, e essa demora, você veja aí que são meses de demora depois da homologação para convocar, e existindo esses contratados, então tem que nomear logo. É por isso que vários candidatos, né, os aprovados, os classificados em concursos públicos, procuram a justiça para ver o seu direito, né, de nomeação em virtude da preterição da vaga por esses contratados. Né? Porque a preterição de vaga é aquela questão de alguém estar ocupando o seu lugar onde deveria ser você. Né? E isso só acontece após a homologação do concurso. Né? Porque antes da homologação do concurso, naturalmente, efetivamente, a preterição não ocorre, porque o concurso não está validado ainda. Né? Então, se aqueles contratados estão lá exercendo as funções do cargo lá previsto no edital, então é porque a administração ela precisou contratar para suprir aquela carência. Então, essa carência aí, após a homologação, ela tem que ser suprimida através das nomeações e posse dos aprovados no concurso público. Né? Então, a Mariana, se for isso que você queria saber, é mais ou menos por aí, tá? O que acontece com o vencimento dos concursos com o impacto da pandemia? Cristiano Nunes, o que acontece com o vencimento dos concursos com o impacto da pandemia? Cristiano, na verdade, o impacto da pandemia sobre os subsídios, proventos, os vencimentos, né, o salário dos servidores públicos, não deve acontecer de forma nenhuma alteração, não é? Porque existe uma questão constitucional, a não ser que haja uma emenda que assim modifique, para que esses salários eles são aí então intocáveis, a não ser que haja aí, por exemplo, cargos, funções gratificadas, funções de cargos comissionados que você esteja exercendo
o seu cargo e outro comissionado, então, e aí sim terá que você voltar atrás e ficar com o seu salário normal. Agora, daí você sofrer, por exemplo, modificações salariais em virtude de pandemia, ou seja, reduzir o salário, não. A Constituição não permite isso, a não ser que exista uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, logicamente, que haja aí uma mudança nesse princípio, nessa base sedimentada pela Constituição, que é a irredutibilidade dos salários do servidor público. Lucas Campos, nomeação de temporários em concurso homologação e vigente, gera direito adquirido para cadastro em reserva? Lucas, é o seguinte, nesse momento, por exemplo, de pandemia, né, pode haver sim as contratações, desde que seja por excepcional interesse público, certo? A Constituição Federal ela é clara com relação a isso. Né? Ela não impede que haja contratações pelas administrações públicas, de forma nenhuma. Na verdade, é até necessário, sabe por quê? Porque as contratações por excepcional interesse público, elas são aquelas que são para substituir servidores efetivos em licença, servidores efetivos afastados temporariamente, não é? Porque o classificado aprovado no concurso, ele não vai suprir uma temporariedade de um servidor efetivo, não. Né? O classificado aprovado no concurso público, ele fez o concurso para ser efetivado ao cargo, né? Naquele cargo que se submeteu e se restou aprovado no certame. Então, esses contratados são para suprir essa necessidade temporária e não é permanente, como a gente vê muito esses contratados que estão aí há décadas, há anos, exercendo essas funções dos cargos do edital, dos certames. Né? E nesse momento de pandemia, também é um exemplo de contratação temporária por excepcional interesse público, são os casos de calamidade pública, que é o caso da pandemia. Não é? Como é que você vai fazer um concurso público numa urgência dessa? Não, tem que contratar. Né? Tem que contratar realmente, que é uma forma de um PSS, uma forma mais rápida de se resolver, de contratar diretamente. Né? Então, é muito mais viável esse tipo de situação, as contratações por excepcional interesse público nos momentos de pandemia, porque gera uma necessidade pública, uma emergência, uma urgência a ser suprida. Né? Então, pode sim. Agora, quando existe, por exemplo, contratados que estão há anos, há décadas, né? E que eles não estão substituindo em forma legal, nos ditames legais, esses efetivos que estão de licença ou afastados por regimes legais, então esse contratado realmente está preterindo a vaga do classificado do concurso público se comprovar sua manutenção ou admissão após a homologação do concurso. Doutor André, o concurso público de Mata Grande teve seu prazo de validade suspenso pelo período de 5 meses, ou seja, até dezembro. Pode acontecer as convocações mesmo assim ou não? O Claudemilson, sim, Claudemilson, pode sim. Eu acho que eu já lhe disse isso até em outra oportunidade. Pode, não. A suspensão do prazo de validade do concurso, ele não impede que haja nomeações, não. Se houver a carência, como deveras houve, porque o concurso público fez esse levantamento antes, não é um momento de pandemia que vai vamos dizer assim, impedir que isso aconteça. Se a administração pública, dentro da sua conveniência e oportunidade, do seu poder discricionário, verificar que existe essa necessidade, então pode nomear. Mas, na verdade, a suspensão do prazo de validade do concurso, ele gera uma coisa melhor para o candidato aprovado, que ele terá mais tempo, né, e perspectiva de ser chamado pela administração pública, e não terá só aquele prazo lá limitado que o edital previu. Então, essa lei ela veio para dar esse suporte nesse momento de pandemia, que as administrações públicas podem sim suspender o prazo diante desse momento de pandemia, de dificuldade, de excepcionalidade. Lauro Carvalho, parecer da Procuradoria da PGN, limitando as nomeações. Na verdade, o parecer da Procuradoria-Geral, ela não gera vínculo direto para os estados e municípios, como eu disse anteriormente. Terá que haver, então, aí, os municípios e estados terão que editar suas leis para limitar ou controlar, regulamentar essas questões de concurso público local. Tá bom, Lauro Carvalho? Gabi Porangaba, boa noite. Rio Largo criou 100 vagas para professor de educação infantil, mas só
só chamou 62. Eles têm a obrigação de chamar 100 vagas criadas. Gabi Porangaba, sim, se a lei que criou o cargo previu 100 vagas, é porque essa lei, ela informou, ela previu exatamente a necessidade desse pessoal ser chamado através de concurso público. E se o concurso público ele foi, então, organizado, ele foi estabelecido, então ele tinha que ser feito antes tinha que existir uma lei, não é? Então, cada cargo existente no concurso tem que ter uma lei anterior que prevenha aquelas vagas, que diga, que fixa aquelas vagas. Na justiça, a gente, pelo menos eu como advogado atuante, eu menciono sempre isso. A gente vê muitos concursos públicos que existe uma lei que criou aquele cargo, por exemplo, como você citou aí, criou 100 vagas e só previu 62 no edital. Então, o edital, ele não pode inovar. Se a lei disse que existem aquelas vagas, que aquele número de vagas, então o edital ele tem que prever aquele número de vagas. Se posteriormente houver necessidade de um novo concurso público, que sempre há, não é? Mais para frente, quando esse mais recente ele expirar o prazo, terá que haver um novo levantamento e uma nova lei daquele carro será criada, né? será feita para prever essa nova realidade de carência, tá certo? Eu não sei se a justiça vai se posicionar dessa forma daqui para frente, não é? Porque esse momento de pandemia é um momento que muitas mudanças estão havendo, muitas situações que antes não era mais, que era possível, agora vão mudar, não é? Então a gente não sabe como é que vai acontecer do entendimento da justiça com relação a muita coisa. Só digo uma questão que isso é muito importante: nunca vai deixar de existir concurso público, a não ser que a Constituição Federal seja mudada, seja ela derrubada e criada outra, não é? Porque só pode entrar na administração pública através de concurso público. Então, a administração pública jamais vai deixar de existir, né? O serviço público jamais vai deixar de existir. Pode haver uma diminuição por conta orçamentária, mas jamais vai deixar de precisar de mão de obra para poder produzir os seus atos e os seus serviços. Meu nome é Manuel. Estou no grupo dos vigias e gostaria de saber se a ação coletiva é uma forma viável de entrarmos como ação no concurso de Rio Largo. Opa, Manuel, boa noite. Olha só, sim, é viável. Existem 2 tipos de ações, né? A coletiva e a individual. Eu sempre digo que a ação individual, ela gera assim, uma certa praticidade a mais para os juízes, para os assessores, né? Para a justiça julgar. Porque quando você entra com meio mundo de gente numa ação só, vai haver uma certa demora a mais para análise, porque ele vai ter que analisar todos os candidatos, né? Vocês podem pensar que isso seja até mais prático, mas para eles não são práticos não, porque ele vai ter que estudar um caso individualmente na ação coletiva, separar, para depois jogar no processo a individualidade daquele caso. Já na ação individual não, eles pegam o caso, estudou, resolve, pega o caso, estudou, resolve. É mais prático, entendeu? A dinâmica é mais prática. Concurso de Pilar homologou em 14 de janeiro de 2020. Contudo, ainda não nomeou o cargo de assistente social. Pois é, Mariana, é triste, né, saber, porque assistente social é uma função, é um cargo de muita relevância, principalmente nesse momento de pandemia, nessas ações, né, da assistência social. Realmente é muita falta de responsabilidade das gestões, né? Mantém contratados aí em funções de cargos que no momento não estão sendo, vamos dizer assim, possível de serem utilizados o serviço, e estão mantendo contratados nesse sentido e não chamando os classificados do concurso para suprir essa função permanente, essa necessidade permanente e essencial, realmente. Erivaldo, boa noite. Paula Letícia, boa noite. Concurso de Pilar é parado demais, realmente. Eu tenho várias ações lá contra o município de Pilar, desse concurso recente. Rodrigo, atenção Rio Largo. Lu Maria, é legal os aposentados continuarem trabalhando? Olha só, não é que seja ilegal, mas eu acho que isso não é o quê? Não é moral, não é? Não é certo, porque se o aposentado estava lá, se ele se aposentou é porque deixou o cargo vago. Então, se ele voltou a trabalhar naquele mesmo regime que ele trabalhava antes como efetivo, então mostra que aquela função, que aquele cargo, que aquela atribuição
ela é permanente e essencial. E ele vai e não chama os classificados no concurso público. E isso é uma prova enorme dessa questão. Eu tenho um caso lá em Morrinhos, município lá de Goiás, que lá é muita gente aposentada, tem uma ação por lá, e lá é cheio de pessoas assim, aposentadas, que conferem essa situação de contratados. Eles são admitidos como contratados, mas aposentados. É uma prova belíssima, porque está lá no portal de transparência essa prova, não é? Lá no município de Morrinhos. Então, essa situação gera uma prova imensa, porque está aí a prova da carência. Né? Prova duas situações. Se o aposentado, o efetivo se aposentou, tem um cargo vago. E se ele está lá como contratado, voltou como contratado, é porque realmente está caracterizada essa extrema carência, não é? Na função em que ele aí desempenhava e desempenha. Doutor André, o concurso público de Mata Grande teve seu prazo. Já foi feita essa pergunta e eu já respondi, não foi, Cláudio? Paula Correia Xavier. É o caso de Água Branca. Concurso de Palmeira dos Índios. Concurseira Alagoana. Contratados demais em Rio Lago. 1.000 contratados, absurdo. Realmente, vocês têm que se organizar nesse monitoramento aí e fazer esse levantamento para poder chegar ao ponto de vocês questionarem isso na justiça, sabe? Eu também tenho muitas ações lá em Rio Lago e realmente é uma dor de cabeça vocês, viu? Rio Lago principalmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou respondendo um pouco as perguntas aqui, porque realmente ficou muita dúvida lá atrás na outra live, que o pessoal não pôde perguntar, porque eu passei um bom tempo fazendo explanações e hoje eu vou fazer mais essa live de perguntas e respostas, tá? Lauro Carvalho, cargos vagos incluídos no orçamento de 2020 geram despesa pública. Geram despesa pública. E por isso caem as restrições da lei LC 173. Olha só, os cargos vagos, essa lei complementar, ela diz que só pode haver nomeações ou concursos públicos novos durante esse período de pandemia, e dessa limitação dessa lei aí, que se estende somente à União, via aos concursos federais. Se os municípios e o Estado eles quiserem fazer que essa lei seja seguida, eles têm que baixar, eles têm que fazer uma lei, não é? Editar uma lei própria, tá certo? Então, Lauro, essa lei complementar, ela diz que só pode haver nomeações em novos concursos públicos para suprir vagas, né, do serviço público, se houver cargos vagos. Por quê? Porque para não haver aumento de despesa. Porque se um cargo vago, um servidor falece ou ficou aposentado, então o cargo ficou vago. Então, um classificado no concurso, um aprovado, ele vai substituir aquele cargo vago, aquele servidor, né? Então não vai haver aumento de despesa, vai? Não vai. Vai ser substituída a despesa de um efetivo que se aposentou ou faleceu por um classificado no concurso. Inúmeros contratados e não convoca os aprovados. Boa noite, Ana. Boa noite, Wagner Pinheiro, Itaiane Rodrigues, Everlan Costa, Bia Medeiros, Valnúbia, Paula Letícia. Pode ter convocação em período de eleição? Pode sim, Paula, pode. Essa questão das eleições, eu vou explicar. Se o concurso for homologado até 3 meses antes das eleições, do pleito eleitoral do dia da votação, né, que esse ano foi para novembro, né, os outros anos são em outubro. Então, se o concurso for homologado, por exemplo, até julho, né, então ele pode, a gestão pública, a administração pública, eles podem nomear e dar posse sim durante esse período de 3 meses, certo? Agora, por exemplo, esse ano ficou para novembro. Então, se o concurso público for homologado até iníciozinho de agosto, aí pode sim, né? Porque aí fica setembro, outubro, novembro, 3 meses, né, antes do pleito. Aí, nesse caso, pode também nomear. Agora, se for homologado a partir do dia 15 de agosto, aí já não pode mais, esse ano, chamar os aprovados no concurso público. Por quê? Não pode haver nomeações. Porque essa lei das eleições, ela impede esse tipo de ato, né, da administração pública, tá bom? E só pode o ano que vem, após a posse dos eleitos. Mas essa lei, ela traz essa imposição, essa regra, mas existe essa exceção, que é a homologação ser dada antes
de 3 meses do pleito eleitoral, da votação. Meu nome é Manuel, foi aprovado, isso eu já respondi, não foi, Manuel? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entende que as vacâncias da Lei 17320 se aplicam apenas às vacâncias ocorridas após a edição da referida lei. Como fica a nomeação de preterição dos cargos vagos anteriores à edição? Nesse caso aí, Pierre, não é? Nesse caso, Pierre, como eu disse, o concurso público, ele previu aquela carência, aquela necessidade de se estabelecer as aprovações e nomeações. Não é? E não é esse momento dessa LC que vai impedir isso, não. O serviço público, ele não pode ficar parado. Você já pensou se o município, ou o Estado ou a União, ele mantiver contratado, não chamar ninguém, não é? Se demite o contratado e nomeia o pessoal do concurso. Não vai haver aumento de despesa, vai haver o quê? Substituição de despesa, não é? Porque aquele contratado, às vezes, está recebendo ali, muitas das vezes, até mais do que um efetivo. Se você olhar direitinho aí em algumas administrações públicas, isso ocorre. Né? Então, essa LC ela não vem impedir isso. Porque se ela vier impedir, por exemplo, se o Ministério Público vier a denunciar o gestor por conta dessas nomeações do concurso público nesse momento que não pode, né? Que não pode, e ele justificar que teve que demitir contratados por conta disso e nomear os classificados, a gestão vai se sair tranquila. Não vai haver problema, que deveria ser assim, mas eles não fazem. Eles mantêm os contratados porque geram benefícios para eles, né? Período eleitoral. Aposentados ocupando os cargos é legal? Não deixa de ser legal, Lu Maria, como eu falei mais acima, mas isso não é moral. A moral, eu acho que isso não é certo, sabe? Porque tem que haver esse suprimento de carência pelos aprovados no concurso público, e não por contratados permanentes e nem por aposentados admitidos, né, depois da sua aposentadoria. Doutor André, Felipe Concurseiro. Concursos realizados e homologados implicarão um aumento de despesas sendo regulados pela Lei 173 de 2020 ou já possuem a dotação orçamentária. É o que eu acabei de dizer. Não é? Lá atrás já havia passos para que a dotação orçamentária suportasse a aprovação e nomeação desse pessoal do concurso. Né? O que não pode por exemplo, ele criar novos cargos nesse momento. Não é? Agora também não pode manter contratados, sabe? Porque se os contratados estiverem lá, é porque estão exercendo cargos, funções permanentes da gestão, da administração pública. Então não pode ser mantido. É aí quando eu digo que os concurseiros devem ficar atentos a tudo isso, a monitorar essa questão dos cargos vagos existentes na administração, né? A monitorar essa questão dos contratados mês a mês, né? Para ver se consegue chegar lá, na sua nomeação por ordem judicial, logicamente. Doutor André, o concurso público de Mata Grande teve seu prazo de validade suspenso. Já respondi, não foi, Cláudio? Arthur Campos Machado, um grande abraço a meu compadre Arthur Campos Machado, essa pessoa que eu admiro demais. Meu compadre, venha pra cá, viu, me visitar, quando passei esse momento aí de pandemia. Lu Maria, fala sobre os aposentados trabalhando. Rodrigo Souza, certificado de conclusão de curso teve validade quando não se tem um diploma? Rodrigo Souza, eu impetrei alguns mandados de segurança em um município, num concurso aí desse ano, né, que foi homologado recentemente, e muitos candidatos foram aprovados, né, logicamente, né, e empossados, na verdade, e outros não. Porque esse edital, ele prevê lá que tem que ser entregue o diploma ou certificado de conclusão de curso. Né? E muitos têm, por exemplo, declaração, uma declaração de conclusão, não é? Uma certidão de conclusão, um histórico ou somente a colação de grau. Não é? Então, com isso, a administração pública, ela vem brecando, ela vem negando a posse por conta dessa exigência do edital. E a gente vem conseguindo derrubar esse espaço de edital. Sabe por quê? Porque se você tem, por exemplo, um documento hábil que comprova que você concluiu aquele curso, no qual o edital exige que você tenha no momento da posse, então por que exigir diploma, não é? Se você tem outras provas? Porque a culpa da demora da expedição do diploma não é do candidato, é da instituição de ensino. Não é? Que nesse momento de pandemia está até mais lenta as expedições dos diplomas.
né? Então, com base nesse entendimento que eu estou te falando aqui, com base nessa questão que existem muitos entendimentos da justiça, inclusive da nossa corte alagoana entende assim absolutamente, é derrubada essa cláusula do edital que impede que o candidato tome posse por não ter diploma naquele momento de entrega de documentos da posse, tá? Lucas Campos França, obrigado pela resposta. Disponha, Lucas. Pode ter convocação no período das eleições? Já respondendo foi Paula. Eu estou assim lendo de um por um porque é muita pergunta e eu não quero deixar essa live sem a resposta de vocês, tá? Para vocês. Que da outra, realmente eu fui assim um trator de esteira, fazendo muita explanação e acabei deixando algumas perguntas no ar e a desejar porque não respondi. Obrigado, Rogério Rafael. Obrigado aí pelo feedback, amigo. Gabriel Barbosa. E o parecer que vincula na esfera federal, como o IFES? Pronto, nesse caso daí, muitas administrações públicas, elas pegam esses pareceres que são exarados pelas procuradorias da Fazenda, não é? Então, eles usam isso como norte para eles, norte que interpreta a lei complementar ou aquela legislação própria de cada ente. Então, com isso, Gabriel, não impede que você, candidato, entre na justiça para poder o quê? Derrubar, porque um parecer ele não é lei, ele é apenas uma peça meramente jurídica, não deixa de ser, mas opinativa, técnica, não é? E não gera vínculo, não é, para aquele direito. Se existem precedentes judiciais que alcançam aquela sua pretensão, e você tem provas daquilo, então não é um parecer de uma procuradoria, seja nacional, seja federal, seja estadual, municipal, que vai dar suporte a derrubar o seu direito, não. Quem dita o direito é a lei, e se ela não for cumprida, a justiça faz com que isso aconteça. Saulo, estou no grupo de vigias, já foi respondido. Rio Lago só teve uma vaga para vigia, sem exército de vigia contratados. Pois é, olha, em Rio Lago eu entrei também com meio mundo de processo sobre essas questões dos vigias. Realmente tem muito desvio de função, muitos cargos que estão em desvio de função, exercendo essa função de vigia, né? E tem que oportunizar uma ação judicial para que acabe com essa falta de respeito com vocês que foram aprovados no concurso. E isso é uma falta de respeito. A lei de vigia criou meio mundo de cargo, de vagas. Aí vai o concurso só fixa uma. E existe aí, vamos supor, 100 contratados ou desvio de função. É um absurdo ou não é? É um absurdo, isso não pode acontecer. Acontece porque a gente sabe por quê, né? Ano de eleição e por aí vai. Leonara Souza. O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interfere nas nomeações de concursos já homologados, foi o que eu já disse. Não interfere, é uma peça meramente opinativa. Também gostaria de saber se terá prazo para convocar devido às eleições. Não, olha, o prazo para convocar, nomear, é até o prazo final do concurso de validade, né? A administração pública ela possui esse poder, esse direito, né, de escolher o melhor momento e o melhor para oportunizar a convocação e nomeação dos aprovados no concurso. Lógico, se existir cargos vagos, né, durante aquela vigência e contratados lá permanentes, aí com o aprovado ele tem que futucar a justiça com essas provas para poder pedir sua nomeação logo, não é? Mas a administração pública, infelizmente, ela gera esse direito para ela em só poder nomear, se quiser, até o prazo de validade, até o final do prazo. Gabi Porangaba. Opa, Gabi, obrigado pela resposta. Disponha, estamos aqui para isso. Após as convocações, vem as nomeações e não entendi, Cláudio. Passei no concurso de Colônia Leopoldina como ACE. Após as convocações e as nomeações. As nomeações é a mesma coisa que posse? Não. Quando você é convocado para entregar documento é uma coisa, né? Aquela fase onde a administração pública vai pegar a sua documentação para ver se está tudo certinho. Para no passo adiante é a nomeação. A nomeação é para dizer se você, nomeei você, agora estou nomeando para você para saber se você, candidato, quer
quer se engajar no cargo, quer esse cargo para você, que você se restou aprovado no concurso. A nomeação é para isso. Quando o ato de nomeação sai e ele assina dizendo que quer, aí tem o prazo para posse, né? O ato de posse é exatamente aquele que diz, você assinando o ato de posse, você está dizendo que na nomeação você quis o cargo. Agora, quando você toma posse, aí a administração pública está dizendo, agora você tem um prazo para assumir, para entrar, né? Para exercer, entendeu? Para entrar em exercício. Nomeação é para que você escolha se quer ou não aquele cargo. E a posse é para dizer a data que você vai entrar em exercício. É para que você se preparar para trabalhar. Ok, Cláudio? Fomos aprovados em uma unidade federativa e a gestão alega não poder nomear por conta do parecer da PGFN. Mesmo as vagas sendo todas para preencher vacâncias. Pois é, isso não existe. É lógico que a administração pública ela vai pelas regras ditadas por ela. Mas tem certos atos administrativos que eles são passíveis de ilegalidade e de serem derrubados pela justiça. É por isso que existe o Poder Judiciário, né? Se existem precedentes judiciais que norteiam que o seu direito seja resguardado, esse parecer da Procuradoria ele tem que ser derrubado, né? Na verdade, nem é derrubado, ele não pode nem ser considerado, né? Maria Concurseira, não entendemos o que podemos com o edital do município de Pilar, que colocou apenas 5 vagas para o cargo de professor da educação infantil e ensino fundamental, com tantos contratos. É aquela velha história. Vocês têm que fazer um monitoramento. Pegar os contratados de antes, né? Antes do concurso, e pegar os contratados após. E você vê a carência e a preterição de vaga. Né? Porque você pegando lá atrás, você vai mostrar ao juiz o quê? No processo judicial. Igual, excelência, está aqui. Antes do concurso já existia essa carência. E eles foram mantidos após. Então está havendo o quê? Está havendo uma necessidade de que aquele cargo seja preenchido pelos aprovados no concurso. Porque os contratados estão lá sendo mantidos. Mesmo que diminuam, né? Depois da posse dos aprovados. Mesmo que diminua. Mas e aqueles outros que foram contratados antes estão sendo mantidos após a homologação? Isso não prova carência e preterição? Comprova. Basta a justiça ela olhar com mais cuidado isso, porque a gente vê muita injustiça por aí sobre isso, muitos juízes julgando improcedente as demandas, mas a gente tem que ver que a administração a fazer isso está burlando a lei, está burlando e enganando a justiça e, logicamente, mais do que nunca, enganando a vocês que foram aprovados no concurso. Um abraço, boa noite ao Dr. Paulo dos Anjos, um dos advogados lá do escritório. Grande abraço, Paulinho. Venha-se embora trabalhar, viu? Que estamos esperando você. Sandro Lage, SMTT Maceió, validade expirada. Há chances de candidatos aprovados de entrarem antes de findar a validade na justiça serem nomeados, uma vez que a lei previu 250 vagas e não foram todas preenchidas. Essas vagas, Sandro, elas podem ser preenchidas até o final do prazo de validade. Agora, se você vê irregularidades como contratados, cargos vagos nesse cargo, aí você pode acionar a justiça para poder valer o seu direito, né, de nomeação. Elison Santos, André, sabemos que existiu a homologação do concurso de Palmeira dos Índios, mas ainda não fomos convocados. As aulas remotas continuam e temos vários professores contratados, o que nos aconselha? Pronto, Elison, é exatamente o que eu vinha dizendo antes. Se vocês monitorarem esse tipo de prova, de situação, aí tem que entrar na justiça, né? Ou procurar o Ministério Público para que o Ministério Público notifique a autoridade, a gestão, para que ele regularize a situação. Se não, o Ministério Público pode entrar com ação civil pública nesse sentido, porque é toda uma coletividade que está sendo prejudicada. Que coletividade é essa? É exatamente os aprovados, né, que estão sendo prejudicados pela má gestão, não é? E por esses contratados irregulares, tá? Vamos lá. Tem muita pergunta aqui. Se eu não responder, não acompanhar vocês vão colocando de novo a pergunta embaixo para que a gente possa, então, avançar. O concurso de Itaquarana, estão chamando ainda para a minha vaga, o professor, eram 10 vagas. Já chamaram bem mais, se não me engano, 30. E os demais, a chance de chamar, estou na colocação 54. Sei que tem para mais. É isso, tia Maria. Não, tia, mãe ensina, né? Veja só.
comprove que existem contratados permanentes, comprove que existem cargos vagos, e aí a senhora vai ter a oportunidade, e não frustrante, de ver se o seu direito vai se vingar na justiça. Para isso, tem que haver exatamente a oportunidade de monitoramento dessas provas, de realização dessas provas, para que haja aí, então, esse seu sucesso de nomeação e posse por meio judicial, porque pela gestão, pelo que eu estou vendo da sua classificação, a senhora não vai conseguir, só por meio judicial. É claro, eu já respondi essa resposta, não foi, meu querido, para você, sobre a questão do prazo de validade, né, da suspensão. Já respondi lá mais acima. Valdir Macedo, muito obrigado pelo feedback. Live muito esclarecedora. Luciane Português, obrigado. Lucilé Português, nossa cliente, obrigado, minha querida. Erinaldo Esporte, boa noite, André. Fiz o concurso em Colônia, onde havia uma vaga, fiquei em segundo lugar, sendo que o primeiro colocado não irá assumir. Tem algum documento que me assegure? Erinaldo, você tem todas as chances, absolutamente todas as chances de entrar. Você não tenha dúvida disso, eu lhe falo com a maior propriedade. Se você conseguir comprovar que esse primeiro colocado, ele foi exonerado ou desistiu, então essa prova, se você tendo, você já entra com a justiça. E mesmo sem essa prova, você pode entrar na justiça do mesmo jeito. Pede para que a justiça, né, ela determine a administração pública que traga essas informações do primeiro convocado, se for exonerado ou não, né? Até porque você pode fazer isso pelo portal de transparência e dizer que ele esteve lá no portal e hoje não está mais, não é? Na folha de pagamento. Pode sim, você tem todas as chances, meu querido. Boa sorte, viu? Doutor André, estou aprovado fora das vagas no concurso de Mata Grande para o cargo de vigia. São 20 vagas e 2 para PCD. Estou em 23º. Na classificação final, será que tenho chance de ser convocado? Eu não tenho dúvidas que sim. Né? Veja se os PCDs foram vamos dizer assim, eles foram registrados, se eles estão lá, porque se a vaga do PCD não foi preenchida, tem que ir para a ampla. Aí já sobra uma para você aí, né? E tem também essa questão, vários classificados aprovados em concursos públicos, eles passam em outros concursos, né? Eles vão passando em outros concursos e vão desistindo desse que foi aprovado, para ficar mais perto de casa, né? Então abre aí a posição para o próximo excedente subir, né? E isso aí acontece muito, porque vocês que são concurseiros, vocês sabem disso que acontece, não é? Vocês fazem muitos concursos para até chegar pertinho de casa e se acomodar mais. Nádia Arquiteta, valeu, quero confirmar direitinho porque passei nas vagas. Isa Góes, pai da Laís. Isso, doutora Isa, tudo jóia? A nossa psicóloga querida aí, doutora Isa Góes. Um grande abraço, minha querida. Elison Santos. André, temos nos deparado com a não convocação do município de Palmeira dos Índios, mas sabemos que as aulas... Pronto, já respondi, não foi? Pronto. Então, gente, é isso. Deixa eu fazer aqui o Concurseiros Alagoanos, que é um perfil do Instagram. Deixa eu agradecer a participação dele aqui, desse perfil, que é extremamente essencial para vocês concurseiros, para essas informações, dicas sobre vocês, concurseiros, sobre os concursos públicos. É um perfil de extrema importância que vem dando suporte aí a essa turma dos concurseiros. Parabéns aí ao perfil do Concurseiros Alagoanos por esse trabalho excelente, extraordinário que vocês têm aí, vem desempenhando. A Patrícia dos Anjos, minha irmã, a Master Coach, parabéns aí, minha irmã, pelo seu sucesso, viu? Torço muito por você e obrigado por estar participando aqui desse momento. Cristiano Nunes, realmente um funcionário público pode perder seu emprego caso ele tenha pego esse auxílio do governo, por exemplo? Sim, Cristiano, pode perder, ele vai passar por um processo administrativo disciplinar, porque isso é uma falta, né? Você já pensou se isso aí, na verdade, é um crime, né? Você só pode receber auxílio se você não tiver emprego. Como é que você vai receber se tiver emprego? Então isso é uma falsidade ideológica, vamos até dizer assim, é uma apropriação de um dinheiro público que você não pode se valer, porque você não está na regra de poder ser beneficiado. Então você já pensou se esse funcionário público tem vamos supor assim, tem essa conduta escondida, o que é que ele deve fazer lá no serviço público, outras coisas que a gestão nem sabe. Então isso não é moral, não é bom para a gestão ter pessoas assim, com má índole e com antecedentes dessa envergadura. Não é?
pode sim perder diante de também outras circunstâncias. Se ele devolver, por exemplo, né, e se justificar, né, porque tem que haver o direito à ampla defesa e contraditório, né, porque pode sim se justificar de outras formas, né, mas o que a gente vê é muito mau caratismo por aí, mas pode sim perder. Daiane Martins, minha querida doutora Daiane Martins, odontóloga, dentista, concurseira também, a qual é minha cliente e uma querida. Meu obrigado por você estar participando aqui com a gente dessa live. No caso do professor, é o Santiago Filho que pergunta, no caso do professor, nos concursos, ele pode entrar ganhando de acordo com suas qualificações ou aquele salário base previsto no edital? Veja só, se um professor ele se intitula antes de ser empossado, se ele se intitula, ele tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, se ele entrar com esse título, quando for empossado, ele tem que ganhar, ser enquadrado naquele nível que ele dá titulação, né? Diferentemente, é quando ele for empossado e durante o estágio probatório ele se formar, ele se pós-graduar, se mestrar, aí não. Aí no estágio probatório ele não pode ter essa remuneração aumentada por conta desse título. Tem que deixar passar o estágio probatório para poder perceber esse rendimento a maior por conta da titulação. Tá bom, Santiago Filho? É isso aí. Milene Lins, eu passei em segundo lugar como agente de saúde, né? Certo. No concurso de Mata Grande. Fui convocada para o curso de formação e fui aprovada. Mas só é uma vaga. Há possibilidade de eu ser chamada? Sim. Se houver, por exemplo, contratados ou cargos vagos da sua área. Se tiver e for contratado permanente, aí dá para conseguir algum êxito na justiça. Boa noite, doutor André. Uma ação judicial para anular questão de prova beneficia todos os candidatos? Beneficia sim, beneficia porque você errando uma questão, não é? Por exemplo, e essa questão aí for anulada e você errou, você vai ser beneficiada. Só não é beneficiado para aquele que acerta, não é? Porque aquele que acerta e ela foi anulada, então ele vai ficar aí um pouco que triste. Mas ela é para todo candidato, não é para um só não. Aí seria injustiça, né? Seria uma coisa, vamos dizer assim, o princípio da igualdade que seria aí ferido. Deixa eu passar aqui agora. Houve uma votação na Câmara dos Deputados ano passado para que PMs acumulem 2 cargos públicos, sendo o segundo para professor. Isso abriu precedente para outras categorias. Já foi concluído? Na verdade, isso já pode, não é? A Justiça ela vem mantendo essas decisões. Só não pode, por exemplo, quando a lei que criou aquele cargo, ela dita isso de forma diferente, não é? Mas a própria Constituição Federal, ela é taxativa, que você pode exercer 2 cargos de professor, um cargo de professor, outro de técnico, um cargo normal e outro de técnico, pode, desde que haja essas exigências e desde que haja compatibilidade de horário, né? Compatibilidade de horário. Aí onde está. Isso é exceção. A regra é que os cargos públicos não podem ser acumulados. Mas sim, hoje existem decisões para que a polícia militar, o policial militar, ele pode sim ensinar. A Beatriz, minha amiga Bia, doutor André, sempre com respostas esclarecedoras. Muito obrigado, minha querida. Você sempre é essa pessoa maravilhosa que eu admiro muito, viu? Essa bióloga, essa bombeira civil, não é? Muito bem. Parabéns, doutor, você é top. Lucélia Alves, muito obrigado, dona Lucélia. Cristiano Nunes, eu ouvi falar apenas de professores terem conseguido o direito da justiça e quanto aos demais casos ainda não saiu o resultado. Não pode acontecer, viu, Cristiano? Isso aí não é porque é professor e outro cargo que é diferente que uma coisa vai ser diferente para eles, não. Por exemplo, se as provas forem para um cargo e para outro, forem provas contundentes, a justiça vai ter que dar o direito a cada um. Para a criação de vagas de cargo é necessária uma nova lei? Sim, sim, John. Para você ter fixação de vagas no concurso público, é necessário que haja uma lei que fixe esses cargos, fixe esse número de vagas, fixe as atribuições daquele cargo. O edital ele não pode inovar quando a lei ela dispõe de forma expressa, tá? O edital ele pode ditar as regras do concurso público, as regras, as formalidades do procedimento, né? Agora,
a questão do cargo, a atribuição do cargo, o número de vagas previsto, aí tem que seguir exatamente a lei que criou aquele cargo. O Senhor é um anjo para nós que fazemos concursos. E é bom termos o Senhor para nos auxiliar, tirando nossas dúvidas. Obrigado, casado, né? Obrigado. E meu propósito de vida e de missão profissional é exatamente esse. Porque se vocês ganharem, é que eu sempre falo, eu também vou ganhar. O sucesso de vocês é o meu também. Então, o meu propósito de vida é exatamente esse, né? Ser a ponte para o sucesso de vocês e o meu também, naturalmente. Doutor, como fica a situação da convocação e nomeação durante o processo eleitoral? Estou assim como sétimo para português. Eu expliquei isso lá mais no início, onde se o concurso for homologado 3 meses antes das eleições, não haverá problema de nomeação, não. A não ser que a gestão não queira. Não é? Aí vocês vão ter que estar monitorando a questão dos cargos vagos e contratados para saber se realmente você está sendo preterido e sua vaga está sendo ocupada por irregularidades, por pessoas irregulares, que são os contratados. Xande, doutor, como fica a situação dos convocados e nomeados durante o processo eleitoral? Já respondi, né? Depois de homologado, aí tem a convocação, e assim qual é o tempo para levar documentos e exames? Essa questão da convocação para nomeação, entrega de documentação e exames, isso aí quem vai dizer é a administração pública. Ela própria, com seus atos administrativos, ela vai rezar, ela vai fixar esses prazos, né? O que se sabe é que a partir da posse, que se tem de certeza, é que a partir da posse você tem tantos dias para entrar em exercício, 30 dias, 15 dias, né? Aí é outra história, porque a nomeação, a administração pública chama você, candidato, à nomeação para saber se você quer ir assumir o cargo, né? Quando você diz na nomeação que quer, você tem o seu ato de nomeação ali fixado e logo após vai ter o quê? A convocação para posse. A posse é exatamente para dizer a você, tomou posse, você tem tantos dias para entrar em exercício. É mais ou menos por aí, didaticamente falando. Doutor, por favor, leia a minha pergunta. Jame Silva. Vamos lá, Jame, eu vou procurar aqui. Se você quiser, Jame, você pode enviar ela aqui novamente, por favor, porque eu estou passando aqui e eu não vi a sua. Jame Silva. James, quando só tem uma vaga e foram aprovados 80 motoristas, sendo que na prefeitura tem mais de 200 contratados, 80 podem ser convocadas? Sem dúvida alguma que pode, porque se na lei foi prevista, na lei anteriormente ao concurso, é claro, foi fixado 80 vagas, é porque a administração pública naquela lei diz que existe aquela necessidade. E você me falou que tem aí 200 contratos. Então aí é o que demonstra que tem aí o triplo de necessidade e de carência, não é? É por isso que eu digo, monitore essa questão dos contratados, monitore a questão dos cargos vagos para que vocês tenham noção do direito na justiça. Sem dúvida alguma, James, sem dúvida alguma, teria que chamar até o final do prazo de validade às 80. Agora, existindo contratados e cargos vagos, aí você pode entrar com ação para poder pedir a sua nomeação. Posso perder meu emprego? Keline. Como assim, Keline? Doutor André, trabalhei como contratada para a prefeitura e pedi o desligamento porque passei no concurso público, mas não deram baixa, nem colocaram a data final do vínculo. Na verdade, se houver um prejuízo com relação a isso, aí você tem que entrar com ação, né, para poder exatamente isso uma liminar para que a justiça determine que o município, que aquele seu emprego, ele dê baixa, né, porque às vezes a pessoa não pode exatamente ser convocada, nomeada, tomar posse num concurso por conta de outra acumulação de cargo, né? Que eles fazem um cruzamento lá e vê realmente que você está com outro cargo, exercendo um cargo incompatível com esse que foi aprovado. Isso realmente é um lapso horrível. É horrível essa situação. Mas veja só, a medida é a justiça. Pedir uma liminar urgente para que seja suspenso aquele vínculo, né? Rodrigo Almoxarife. Não é à toa que tem o sobrenome de Anjo. Tamo junto, amigo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu feedback. Você é um cara da porra, viu? Muito obrigado aí, querido. Depois da homologação, onde verificamos quando vai ser a contratação? Eu não entendi essa pergunta.
Saulo, conheço uma amiga que tem 2 cargos públicos. O nome dela saiu no diário para exoneração de um, mas ela continua no cargo. Sendo assim, existe possibilidade de exercer 2 cargos públicos? Saulo, existe a possibilidade, sim, a Constituição permite, mas é exceção à regra. Né? Tem que saber qual é o cargo, né? E se esse cargo é passivo de acumulação e se essa acumulação ela é possível diante da carga horária dos 2 entes públicos, dos 2 municípios, dos 2 empregos. Né? Obrigada, Keline. Jame, doutor André, eu tenho uma empresa aberta em meu nome, ou MEI. Isso impede de ser nomeado? Não, não impede não. Não impede de ser nomeado não. Doutor Renato dos Anjos, meu sócio. Obrigado aí pela participação, doutor Renato. Você também é um grandioso advogado, uma grande figura, um braço direito lá do escritório, um cara que vem revolucionando lá a Camanjos e o André dos Anjos, advocacia especializada em concurso público. Então, meus parabéns para você. Obrigado aí pela força, meu querido sobrinho e sócio. Tem chance, Cristiano Nunes, tem chance de Pão de Açúcar fazer uma nova convocação? Sem dúvida que tem, Cristiano Nunes. Em Pão de Açúcar, em qualquer outro município que exista concurso público vigente, o prazo de validade ainda seja vigente, pode existir até o final do prazo de validade, diante da necessidade e oportunidade, a gestão pode chamar, sem dúvida nenhuma. Quem escolhe o local de trabalho é a administração pública ou aprovado seguindo a ordem de classificação do concurso. Alain Peri, boa noite, amigo. Veja só, se lá no edital for fixada a área, no local, a lotação em que você vai ficar, então a administração pública ela tem que seguir aquele ditame no edital, né? Logicamente que ela pode haver modificação se houver aí uma necessidade pública, a bem do serviço público para que isso aconteça, não é? Lógico que vai ter que ser aberto um procedimento administrativo, todo um processo administrativo para justificar essa mudança da sua situação, né? E você vai ter aí a defesa para ser feita, por exemplo, que não pode se locomover para tal local, né, impossibilitado por tais circunstâncias, mas ela pode sim, independentemente de ordem de classificação, colocar aonde ela bem entender, se lá no edital não tiver fixado o local que você vai trabalhar. Espero que tenha sido aí explicativo, viu, Alain? É obrigado a chamar os cargos vagos? Emerson. Sim, Emerson, é obrigado. Existindo cargos vagos, existindo concurso público vigente, é obrigação da administração suprir aquele cargo vago que surgiu durante a vigência do concurso pelo aprovado do certame. Porque no cargo que eu fiz tem 15 contratados. Bárbara Alcântara, ótima live. Obrigado, Bárbara. Bárbara é aqui de Pão de Açúcar, aqui do povoado onde eu tenho uma chácara. Muito obrigado, Bárbara, pela sua participação de sempre. Essa concurseira também que você é, e você vai ter muito sucesso, creio que sim, viu? Doutor Renato, vamos à luta? Vamos sim, doutor. Obrigado, doutor André. De nada, James Silva. Eliana Rocha, sucesso. Muito obrigado, minha querida. Gente, é isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando aqui a live para que a gente possa, então, não interromper aqui, que na verdade cai, né? Com 1 hora de relógio ela cai. Nós já temos aqui, só faltando 1 minuto para cair. Se vocês quiserem falar comigo, tiver alguma dúvida, vai lá no direct do Instagram, no meu privado, para que a gente possa esclarecer suas dúvidas, ou então vai lá no meu WhatsApp. O link de acesso está lá na bio do Instagram, no perfil do Instagram, logo abaixo da minha foto. Lá tem um link de acesso, você vai direto para o meu WhatsApp e lá a gente tira todas as dúvidas que vocês, porventura, vierem a ter e terá aí meu apoio, né, todo o meu suporte no que preciso para essas causas de concurso público. Então, estou às ordens de vocês e qualquer coisa, vamos avançar juntos aí nessa maratona de sucesso que é a aprovação de vocês no concurso público. Um grande abraço a todos, o meu boa noite, obrigado Cícera, está dizendo aqui, Cícera Oliveira, Cicinha, parabéns pelo excelente trabalho, adorei a live, doutor, obrigado aí, Keline, parabéns, doutor André, muito esclarecedor, obrigado, Clériston, parabéns, excelente live, obrigado, Poliana, Emerson, obrigado, disponha sempre, gente, estou sempre às ordens aí dessa causa de vocês são os queridos, são que me motivam a poder exercer essa especialização, essa função, exercer esse mumus, que é a advocacia de concurso público. Tamo junto aí e vamos aí para o sucesso. Um grande abraço e meu boa noite.